Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Tá brincando? Queremos saber se você está brincando, seus filhos estão brincando, suas crianças estão brincando. A gente quer falar também que a gente vai agradecer uma galera. Eu sempre esqueço. Vai lá. Não, mas tá bom. Os agradecimentos já é bem definido. Bem definido. A gente Vai, quer agradecer, Gia. então, a Ponto Arc e a Adventure TV, que tem nos apoiado, nos ajudado aí. Ótimos parceiros. Tem ajudado, como eu sempre falo, a tirar o nosso sonho, o nosso projeto do papel e tornar realidade, né? Pra gente poder estar aí transmitindo esse conteúdo que a gente julga muito importante. Exatamente. Muito legal. Sim. Com um ótimo potencial de transformar vidas. Nossa, exatamente. que bonito. E para que essas Hoje eu vi, hein? vidas, Hoje eu para vi. que essas Hoje eu vidas vi. sejam transformadas, o que é necessário fazer? O que é necessário fazer? Brincar. Seguir a gente nas redes sociais. Também. De extrema Mas, gente, importância. saíram de contexto Seguir a agora. gente no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Brincando. E aí já vamos puxar o gancho das redes sociais para começar a falar que começamos a postar vídeos de atividades. Sim. Né, Mas já- faz semanas que a gente tá postando. Verdade. Você Faz tá meio semanas que eu tô atrasado. Desculpa. Nossa, ótimo. É um Mas excelente. assim, já a gente vai falar isso no Insta lá também, Então, mas é legal. como faz semanas, vai lá no Instagram, dá uma olhada nas atividades. Isso. A gente tá postando de cada enfoque Enfoque. psicomotor Isso. primeiro, aí conforme Vai. o assunto que a gente vai falando aqui na semana, nessa mesma semana a gente coloca Exato. atividades relacionadas àquele assunto no Instagram. E depois a gente vai TikTok acabar também. colocando mais atividades. TikTok, Mas assim, o que São a gente vai. brincadeiras. são A gente várias vai coisas. afirmar isso de novo no Insta, mas assim, é legal pra você que tá nos assistindo, se você fizer a brincadeira que tá lá, filma, né? E marca a gente. Verdade. Pra gente saber como que foi, como que tá Nossa, sendo. que Pra como gente que conseguir compartilhar, né? Pra com gente outras conseguir- pessoas. Não, eu falei que hoje eu vim. Falei que acho hoje eu a gente vim. pode estar se Né? tirando, deixar aí. Só lembrando que por enquanto, como a gente está falando de psicomotricidade, a gente está postando atividades psicomotoras. Então, são brincadeiras psicomotoras para você fazer em casa com seu filho, sua filha, os professores fazerem na escola. Se você é terapeuta, pega essa dica também. Que são... Adivinha onde eu cheguei? No No abismo. abismo. Se Das você, ideias. se você é terapeuta, pega essa dica também. Use como inspiração para você replicá-la para as crianças que estão ao seu redor. Isso. Ah, lembrei. Ah lá. Nosso papel aqui às vezes é esse, gente. Resgatar do A abismo. gente tem que esperar a mente do Fernando voltar a funcionar, enquanto isso a gente fica aqui, igual paniquete. Tem que ficar... Improvisando. Tem que ficar aqui, ó, contando piada, até saber onde ele tava. Resgatou do abismo? Voltou do Então, abismo? voltei do Voltou. abismo. Muito bom. Hoje tá difícil. Hoje tá. Calma. O que tá acontecendo? O que a gente estava falando? Vamos continuar. Não, mas o que a Vamos gente das tava brincadeiras, falando? Das pra quem brincadeiras. elas são, pros terapeutas, É que a gente está a gente tá escola. falando de psicomotricidade, estamos colocando propostas de atividades psicomotoras para você fazer em casa, para você já ir acompanhando o desenvolvimento psicomotor do Legal. seu filho, do seu sobrinho, dos seus colegas. Era isso que ele Seus quis falar. alunos. Todo Era aquele- mais ou menos isso. Todo não é aquele exatamente drama isso. era Pra só falar pra isso. isso. Não, mas Tá eu bom, tá falei ótimo. agora, mas não era isso. Eu se perdi agora. Mas vamos... Você vai dar a bicada? Não, vai não. dar. Não é agora a hora da bicadinha? Então tá bom. Tá. Eita, que sede. Bom, então vamos continuar o nosso assunto, né? A gente tem tratado dos enfoques, né? Quais enfoques a gente já falou? Cara, eu parei pra pensar hoje. Falamos bastante já. Já, a gente falou. Já. A gente já trouxe o que é psicomotricidade. Isso. Não viu? Vai lá ver. A gente trouxe os enfoques psicomotores, que são habilidades psicomotoras, né? Sim. Não viu? Vai lá ver. Que é a respiração, a tonicidade, a equilibração, a lateralização. A gente viu esses Exatamente. nos episódios anteriores. Nesse, a gente vai ver o próximo enfoque da sequência, que é a noção do corpo. Pra colocar Tá. desenho, né? Vamos Isso. colocar... Desenho. Vamos colocar a pirâmide psicomotora. Assim, interessante vocês assistirem numa sequência, então, o que é a psicomotricidade e depois os enfoques psicomotores numa sequência, porque eles
são hierárquicos. O que é hierárquico? Eles respeitam uma ordem de desenvolvimento e um precisa do outro nessa ordem. Então, seria importante você assistir na sequência e assistir todos para você entender. E aí, caso você seja teimoso e caiu de paraquedas aqui e tá vendo esse, tem muita coisa que a gente não vai ficar retomando, né, todo episódio. Não tem necessidade. Mas, eu acho que não tem necessidade. Mas tem algumas coisas que eu acho que, tipo assim, vale a gente sempre lembrar que isso é uma forma didática e lúdica de nós aprendermos, né? É uma forma de ficar pirâmide, mais claro. Né? Essa uma representação dos enfoques psicomotores, que são habilidades psicomotoras que nós temos que desenvolver. Elas ficam alocadas no nosso cérebro. E que assim como às vezes a gente que trabalha com educação física... ou que já viveu outras coisas, a gente sabe que, tipo, por exemplo, tem academia, assim, a gente vai fazer um treino de peito, por exemplo. Mas muito dificilmente a gente trabalha só aquele grupo muscular de forma isolada. Exatamente. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente nunca consegue trabalhar um enfoque desse totalmente isolado. Ele sempre depende de outros. Por isso é tão importante a gente ter um bom desenvolvimento em todos eles. Isso. Porque muitas atividades nossas do dia a dia, do cotidiano, a gente precisa de uma gama desses enfoques funcionando. E dependendo da criança que a gente está... Porque a gente está falando de criança, né? Exato. Mas dependendo da criança, a gente não tem como trabalhar um enfoque psicomotor que o desenvolvimento dele exige todos os outros enfoques anteriores, né? Porque, igual, a gente fala da pirâmide, é porque... ela segue uma hierarquia. A gente primeiro tem que trabalhar sobre a respiração, daí subindo na tonicidade, equilibração, e assim vai. Não tem como a gente chegar numa estrutão. Novo enfoque. Estrutão. Saiu hoje. Semana que vem vai estar na pirâmide. Uma estruturação espaço-temporal, se a tonicidade, a equilibração, a lateralização da criança está em deficiência, né? Exatamente. Então não adianta a gente fazer atividades, porque essas atividades elas vão ser soltas, elas não vão estar trabalhando aquilo. Então daí hoje a gente chega nessa noção de corpo e aí a gente pode ver que, tipo assim, estamos ali talvez já praticamente no meio da pirâmide. E aqui a gente já começa a esbarrar no nosso dia a dia de atendimento, mas também no dia a dia das crianças, adolescentes e adultos também a gente pode falar. Que aqui a gente já começa a ver uma defasagem, às vezes, na noção do corpo, mas às vezes um comprometimento que é resultado da falta de outros enfoques funcionando de forma correta. Eu acho que dá pra gente trazer à luz também, que por mais que, às vezes, o vídeo ele trata da brincadeira da criança, enquanto adulto que também está assistindo, que está tendo essa preocupação de entender o desenvolvimento e fazer essa relação com a brincadeira, o adulto também vê o que talvez esteja faltando dentro da sua própria psicomotricidade, né? É porque, igual eu acho que eu falei em outros episódios, depois que eu comecei a estudar, eu comecei também a trabalhar, né, aquilo que às vezes eu sinto falta, né, dentro do meu próprio desenvolvimento. E às vezes, quando eu estou trabalhando na escola, que às vezes eu tenho algumas estagiárias, elas falam, nossa, eu não tenho isso, eu preciso trabalhar com isso. E elas participam muito das minhas aulas, né? Por exemplo, hoje mesmo, trabalhando a questão da tonicidade, né, de carregar a bola, elas fazem junto, então elas querem participar e às vezes elas acabam trazendo algumas questões que elas viveram, que elas estão retomando. Então, uma hoje falou assim, eu fiz GR, né? E eu trabalhei esse movimento que a gente fez na sala, que é aquele dos vídeos que eu mandei de imitar. Ela falou assim, eu fazia muito isso, e fazia tempo que eu não fazia. Então, é legal que o adulto também, ele consegue perceber que ele, às vezes, fez ou que ele não fez. Então, por mais que seja voltado para a criança, enquanto adulto, eu acho que é importante também a gente ter esse entendimento, né? Ela, como a gente fala, ela é do ser humano. Então, ela acompanha o ser humano a vida toda. Eu ia tentar até anotar aqui pra gente falar disso no final, mas já que a Aline levantou essa bola, eu vou usar um pedaço desse nosso episódio para falar disso. Que eu acho... o nosso intuito é falar de criança porque a gente vê, a gente sabe, a gente estuda e a gente concorda com a ideia de que é da infância que é a melhor época para se desenvolver isso, que isso precisa ser desenvolvido. Que nós temos janelas de oportunidades, a gente tem várias coisas no desenvolvimento infantil que vai nos ajudar para o restante da vida.
Mas não é tipo assim, eu virei adulto, acabou minha psicomotricidade. Não preciso mais A aprender gente nada. tem esse vício de falar psicomotricidade porque somos disso. Mas você, da sua casa, você pode entender, quando nós falamos psicomotricidade, entenda como o seu desenvolvimento. Tipo, o seu. As suas habilidades. Então, assim, é coisa que a gente precisa trabalhar pro restante das nossas vidas. Senão... Quantas pessoas não falam, eu não tenho coordenação? Isso faz parte do desenvolvimento psicomotor, Exatamente. né? A gente vai falar hoje de noção de corpo. Quantos adultos nós não conhecemos que a gente chama de destrambelhado, que tromba nas coisas, que bate, entendeu? Por exemplo, todo mundo que treina CrossFit. Já treinei. Agora não treino mais, porque eu não tenho tempo. A Lene já treinou. Diego treina. Mas, por exemplo, quando a gente está treinando CrossFit... Vou colocar CrossFit? Você não faz nada, Vitória? Eu nunca fiz. Mas ela tá caminhando. É verdade. Mas quando a gente treina alguma coisa... Eu vou colocar o CrossFit porque a gente tem mais intimidade. Isso. Quando a gente treina o CrossFit, a gente precisa ter uma consciência do nosso corpo muito grande para fazer os movimentos, né? Exatamente. Porque às vezes você tem que puxar uma barra aqui, ali, tem que ser assim, tem que... Então, quando o adulto não tem essa consciência do próprio corpo, ele já tem uma dificuldade para praticar um esporte, né? Para fazer um treino. Até mesmo na academia, na musculação, você precisa também ter uma consciência do seu corpo para você saber o que você está. Tem muito pular corda, né, no CrossFit, né? Tem adulto que chega lá, acho que não sabe, né? Que às vezes acaba aprendendo. Exato. E assim, dá pra gente falar agora, tipo, realmente entrando já em noção de corpo, que assim, já que a gente puxou esse gancho do CrossFit, foi algo que, como eu trabalhei com isso um tempo, então tive que estudar para poder ensinar e tudo mais. Então, assim, tem dentro do CrossFit um entendimento de que toda a força que você faz é do centro do corpo para fora, né? Até se assemelha muito ao nosso desenvolvimento, né? Do centro para as extremidades. Isso. E isso a gente vê quando, em momentos que você precisa colocar sua força à prova, fazer força mesmo, seja para tirar a barra do chão, seja para sustentar seu próprio corpo. E muitas vezes o pessoal não consegue fazer movimentos ginásticos, aqueles pendurados que normalmente você deve ter visto aí nas redes sociais, que são os famosos do CrossFit. Movimentos gímnicos. Gímnicos. Que inclusive a gente fez na escola. Então, assim, esses movimentos, às vezes, a galera se frustra e tem muita dificuldade de fazer. Por quê? Porque não tem esse entendimento de que o centro do seu corpo precisa estar ativado. Você tem que ter uma ativação de abdômen, seu corpo precisa estar todo durinho, tudo bonitinho para você conseguir fazer um movimento ginástico. E isso a gente consegue extrapolar muito para nossa vida, tipo, fora. No CrossFit você vai levantar uma barra do chão, a gente sempre cobrava. Que o CrossFit a gente foi lá para um extremo, né? Ele, assim, ele exige todos os Exatamente. as suas habilidades psicomotoras. A gente está usando dele para falar só de uma parte que a gente julga necessária agora. Mas é isso. Não, eu falo, mas daí você trouxe pro dia a dia também. Sim. Então, porque até tem muito vídeo e a gente costumava falar quando eu dava aula, que às vezes um movimento de deadlift, que é de tirar a barra do chão, é um movimento que você faz na sua casa para pegar algo pesado. Exatamente. E o quanto que as pessoas não fazem isso de forma errada durante o dia. Não o treino, o dia a dia. Você vai pegar algo pesado na sua casa, você pega de forma toda torta. Porque não tem essa consciência do próprio corpo. Exatamente. Essa falta de consciência do próprio corpo faz com que a pessoa se utilize do próprio corpo de qualquer jeito. Exatamente. E na academia a gente vê muito isso também. Na com academia exercícios muito, exatamente. Musculação. Então, assim, eu acho que o que no cross, na academia, né, nessas atividades, o pessoal chama de técnica, você aprender a técnica, eu acho que a gente pode entender, tipo assim, eu entender como o meu corpo funciona. Isso. Entendeu? Tipo, a técnica é isso. A técnica é eu entender, tipo, poxa, se eu fizer isso com o meu corpo, eu consigo fazer de uma melhor forma, sabe? Então, assim, aqui a gente gastou alguns minutos para você entender que, cara, não é só de criança. Não é só de É pra vida toda, pra adulto. Adulto precisa. Se você é um ser humano sedentário, para de ser, tá? Porque você vai ficar todo velho, podre. Vá caçar alguma coisa pra você vai caminhar fazer. Onde você foi esses dias? Entendeu? Mavi, que você foi com a sua tia? Eu fui caminhar lá na avenida perto da minha casa. Mas, gente, é difícil. Eu sou muito sedentária, eu não consigo. Aí, vou lá embaixo na questão da respiração. Fico ofegante.
É bem complicado. Eu acho que até é um gancho legal que a gente pode trazer no futuro. É a gente fazer esse link com esporte, qualidade de vida, tentando linkar com o que a gente conversa. Isso, porque a psicomotricidade está no esporte também. Eu acho que pode render legal. E quando eu era criança, eu era uma criança bem ativa. Fazia de tudo. Brincava, era bem tranquilo. Mas aí, conforme a idade foi a idade foi chegando, fui virando uma pessoa cansada. Vivo cansada, gente. É complicado. E a caminhada faz parte da ocupação, não é? Sim. Ele ia falar. Pra mim é mais uma atividade. Pra mim, não acho que seja uma ocupação. Pra mim não faz muito sentido. Mas, por exemplo, se chegar falo que é uma atividade. Não é nenhum não é uma forma lazer. de ocupação, não. Nem no lazer. O que você ia falar? O que eu ia falar vamos falar então de noção de corpo? Temos 2 minutos para falar de noção de corpo. Vixe, então vai. Mentira. Assim, noção de corpo. Muitas pessoas conhecem aí o fator psicomotor como esquema corporal. Sim. Ou imagem corporal. Por que a gente chama... A pergunta. Por que a gente chama noção de corpo? Noção do corpo, porque né? assim como as outras, você tirar a noção de corpo, chamar ela apenas de esquema corporal, é você reduzir um enfoque a algo muito específico. A noção de corpo também só que não é só isso, né? Então, a nossa área, a gente sempre... a gente já falou isso outras vezes, né? Não é só o motor. Se fosse o motor, era só motricidade. Motricidade. Né? Então, todas essas nossas perguntas, por que esse? Porque a gente tem que considerar e precisa considerar esses outros aspectos. Que vai além da parte motora, única e exclusivamente. Entendeu? Então, a noção de corpo, ela abrange o esquema corporal, a imagem corporal, né? Tudo isso é da nossa consciência. Eu vou colocar consciência corporal aí, porque também ele... Faz parte. Faz parte. Agora eu só quero voltar um pouquinho para trás para a gente entender uma coisinha. Entendam, irmãos. A lateralização ali na nossa pirâmide, ela aparece antes da noção de corpo, né? Por que será? Você fez a pergunta, você mesmo responde. Bom, eu tenho uma resposta, mas eu vou segurar. Vou esperar alguém falar. Tá. Eu vou responder, então? Não, deixa eu falar. Vai que eu tô errado. Aí se eu tiver errado, você fala assim, tá errado. Tá. Sai daqui, você tá respondendo. Vai, responde aí, inventa alguma coisa, Alguém gente. sabe? Eu já inventei a minha, Eu não sei nem o que eu perguntei, esqueci. Por que a lateralização vem antes da noção do corpo? Ah, tá. Eu acho que é porque se eu não entender direita, esquerda, cima, baixo, dentro, fora, como é que eu vou conseguir aplicar isso no meu corpinho? Isso, é assim, a lateralização, ela já é uma primeira noção que a gente tem do nosso corpo. Então, eu conheço os lados do meu corpo. Começo conhecendo os lados do meu corpo, os 8 lados. Na lateralização. Quem lembra, volta. Volta no episódio anterior para você saber quais são os 8 lados do nosso corpo. Exatamente, a gente não vai falar aqui. Então, a lateralização, ela já traz um começo de consciência do nosso próprio corpo. E na noção do corpo, daí a gente vai aprofundar essa consciência, esse conhecimento do nosso próprio corpo. Acho que dá pra gente entender também da mesma forma que você falando isso me veio aqui, que a noção do corpo, a gente já começa a ter um pouquinho também de estruturação espaço-temporal, porque eu começo a entender aonde o meu corpo termina Isso. Entendeu? Então, falando das áreas funcionais de Luria, que a gente já trouxe aqui também, lá do cérebro, lembra do cérebro? Sim. Que a gente tem a primeira unidade. Será que dá pra colocar a fotinha? Acho que tem. Gente, fazendo favor. Acho que a gente tem a fotinha aí. A gente tem a primeira unidade do cérebro, que é a parte cinza, que ali a gente encontra os enfoques, respiração, tonicidade e equilibração. Essa parte do cérebro cinza que é responsável por essas 3 habilidades. Já na parte verde, amarela e vermelha, nós temos a segunda unidade. Essa segunda unidade, ela é responsável por lateralização, noção de corpo, estruturação espaço-temporal. É aí que a gente começa
a gente ainda está fazendo uma área como se fosse uma área de é uma área de análise. Então a gente começa a analisar o nosso próprio corpo e o espaço que o nosso corpo está inserido, as outras pessoas, os objetos. Então tudo isso se dá nessa segunda área. Acho que no último eu tentei falar algo parecido com isso, que eu falei que quando a gente desenvolve essa primeira etapa, essa parte cinza, seria tipo mais eu no meu corpo mesmo, eu comigo. O corpo pelo corpo. Isso, Na verdade, e essa segunda a gente começa a tipo, entender que tem também um fora, tipo, tem o meu corpo, algo mas externo. ele vai precisar interagir, ele tem que analisar e responder, vai ter essa dinâmica, essa evolução, né, que é isso mesmo. E daí a noção do corpo, a gente já começa a ter essa consciência de nós, né? De nós mesmos. Exatamente. Aí a gente falou esquema corporal, imagem corporal. O que é isso? Vamos lá agora. Eu respondi uma já. O que é o esquema corporal? Porque assim, ó, a noção do corpo é o nome do enfoque, Sim. é o nome da habilidade toda. Dentro dessa habilidade, a gente tem o esquema corporal e a imagem corporal. O que é o esquema? Seria compreender as partes que fazem... Nomear as partes do nosso corpo, se organizar. Isso, a gente conhecer o nosso corpo. É um conhecimento do nosso corpo, o esquema corporal, né? Então, é a gente conhecer cada parte, nomear. Dentro do nosso cérebro, como se fosse assim, você fechou o olho, apagou a luz. Dentro do cérebro, você sabe todo o mapa do seu corpo, onde está cada lugar, onde está cada coisa. Aí aqui, deixa-me um parênteses. De novo, vou puxar essa flecha. Ah, mas isso aí é coisa para criança e tal. Pequeno gafanhoto. Não sei se você já teve essa experiência ou se você já foi essa pessoa. Porque, como eu falei, eu trabalhei em cross, trabalhei em academia, então a gente se depara muito com isso. Você vai ensinar um exercício para a pessoa, fala assim, eu preciso que você deixe a sua coluna reta. Cara, a espinha. Como é difícil. Parece que... Sabe Chaves? Já assistiu Chaves? Que você arruma um, entorta o outro. Sim. Aí você arruma um... Tem gente que é assim, e tipo assim, adulto. Isso. A gente não é criança mais. Na noção do corpo. Entendeu? Então, assim, parece fácil, a gente sabe que parece, mas não é. Não é. Às vezes a gente pode ter muito mais problema com isso do que a gente acha que tem. Porque a noção do corpo não é só você saber os nomes, né? Exatamente. É você saber. É você saber para que funciona também. Isso. Né? Cada parte, você saber onde está cada parte. Exatamente. Você sentir cada parte. E né, a gente parece que a gente sempre fala para quem tá lá, mas serve muito pra gente também, né? Com certeza a gente tem essa dificuldade no nosso corpo, né? Coisas que a gente não sabe usar, às vezes, de forma correta no nosso corpo, às vezes por não ter essa consciência corporal, né? Então, é isso, só para ficar gravado, tá? Que o nosso foco aqui é criança, só que, cara, é sempre desenvolvimento humano. Então, pode... que as crianças crescem, né? E aí, o que acontece com esse pessoal que você deu exemplo lá na academia? Que não consegue, às vezes, fazer um exercício do jeito certo, é porque quando na infância não foi desenvolvido, né? No caso. Agora, pensa, a gente está nessa noção do corpo, pensa nessa defasagem, nessa falta de noção do corpo, o quanto, é só para pensar, tá bom? Aqui, pensa o quanto ela afeta na execução das praxias. Exatamente. A praxia fica lá pra frente. Lá pra frente. Você vem aqui e assiste as Mas praxias. só pra quem tá aqui, praxia é coisas que nós aprendemos. Coisas que né? nós, movimentos que a gente aprende. Dá pra gente falar assim de coisa de forma bem grosseira. Vamos colocar um exemplo, fazer uma estrelinha é uma praxia. Né? Chutar uma bola é uma praxia. Isso. São movimentos que a gente aprende, que a gente utiliza o corpo. Exatamente. Agora, como que você vai chutar uma bola se você não entende onde está seu pé, como que está seu pé, o que você tem... Tipo, você tem que ir para frente, para trás... Às vezes um adulto que tem dificuldade com dirigir carro. Pode ser, de certa forma, alguma defasagem numa área assim. Entendeu? Então, é o que a gente fala, cara, é desenvolvimento humano. Eu tenho muita dificuldade com alguns exercícios da academia. De imitação. Às vezes a pessoa vai lá, faz, aí a hora que eu vou fazer, não vai.
Eu tenho essa dificuldade, dependendo do aparelho, dependendo do exercício. Então, enquanto adulto, né, estudando, aí eu vejo o que eu preciso fazer para dar uma melhorada, para me organizar. E aí, nesse processo, eu vejo o quanto a gente precisa ter toda aquela hierarquia, né, desenvolvida, porque às vezes um exercício simples precisa, né, da questão da tonicidade elaborada, do equilíbrio, né, para você conseguir fazer algo mais elaborado. Eu tenho essa dificuldade na academia com alguns aparelhos. Não, mas quando nessa época minha de estudo para academia e cross, muito curso que eu fiz, uma das partes abordadas, principalmente a academia, era isso. Era você saber recrutar de forma correta o que precisava ser recrutado para aquele exercício. Né? Porque tem muito exercício de academia que o pessoal faz e por falta de uma noção de corpo, você acaba roubando com outra musculatura. E aí, tipo, fala assim, mas eu fiz um stiff e só senti a lombar. Porque você não está conseguindo fazer uma ativação de glúteo de forma correta. Exatamente. Eu fiz um treino de costas e eu só tô sentindo bíceps. É por conta disso, você não está sabendo ativar. Então, assim, essa ativação que a gente ouve na academia, essa postura que a gente ouve na academia, no cross, é noção de corpo. Entendeu? É com outro nome, uma outra abordagem, um outro contexto, mas é noção do corpo. Agora, você está vendo o quanto as crianças precisam desenvolver essa noção do corpo, porque vai refletir no resto da vida toda. Né? Isso mesmo. Então, por isso a gente tem que brincar bastante com atividades que ela tem que reconhecer o corpo, né? Desenhar o corpo, pintar o corpo, fazer pintura, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar então rapidinho da imagem corporal, e depois a gente resume os dois para a gente ir embora. Por recreio. Por recreio. Então, e a imagem corporal? Porque a noção do corpo, que é o enfoque, ele é composto pelo esquema corporal e a imagem corporal. O que seria essa imagem corporal? Seria algo mais interno, mais psíquico. Mais psíquico, né? A forma como a gente se vê. Isso, é a forma como é uma forma psicológica, né? Sim. É que de psicologia eu não entendo muita coisa. Então, é uma forma mais psicológica de como eu me vejo. Alterações dessa imagem corporal é o que gera alguns transtornos, né? Tipo transtornos, anorexia, bulimia. Isso é a forma errônea que você se vê. Né? As pessoas que têm um ego muito alto também, né? Então as pessoas falam assim, meu irmão, tá faltando uma imagem sua aí, que tá errada. Sua imagem tá errada pra mais. Aí, como que é? Quem que pode trabalhar nessa imagem corporal? Psicomotricista consegue? Não é a área do psicomotricista. A gente trabalha no esquema corporal. Sim. Né? Aí já uma coisa mais a fundo, já vai para um psicólogo. Como a gente trabalha quase sempre em conjunto, às vezes as coisas acabam sendo trabalhadas meio que de forma conjunta por conta disso. Porque a criança muitas vezes passa pela gente, mas também passa por psicólogo. Mas em alguns casos a gente consegue até apontar, né? Tipo assim, psicólogo, essa criança provavelmente está com uma imagem corporal precisando ser trabalhada e tal, né? Mas a gente não entra nesse aspecto. Então, voltando, esquema corporal... saber identificar, usar... Reconhecer, para que funciona cada parte, nomear, é aquele mapa mental que a gente tem do nosso corpo, sabendo onde está cada coisa. Deixa eu ver um negócio. Vitória, onde que é seu osso externo? Ai, gente, não sei. Se é externo, deve estar fora. Fica aí pra você procurar na sua casa. Lá vem com as perguntas difíceis. Seu osso interno. Tá por dentro. Não, mas existe osso externo, depois você procura. Com certeza. Só quis te colocar em uma situação constrangedora. Mais as aulas lençóis. de anatomia. Te colocar em mais lençóis. Exatamente. Sim. Temos algumas atividades que a gente pode falar agora, mas a gente vai deixar durante a semana no Instagram. Uma atividade legal que dá para fazer você pega adesivinhos, tipo adesivo de uma cor só mesmo, ou qualquer adesivo que você tiver em casa, e você vai colando na criança em todas as partes do corpo. Vai colando. Aí depois coloca a criança na frente do espelho, ela tem que apontar e falar o nome daquela parte. E depois ela vai tirando e falando. Isso é legal também. É uma atividade. Acho que o que é legal é você colocar da criança falar.
Sim, ela o tem nome, que falar, né? ela vai apontar. Porque e muitas falar vezes o a nome. gente, na escola, às vezes, eu, geralmente, né? Põe a mão na cabeça. E às vezes a criança só coloca e ela não nomeia. E você Isso. falando isso, assim, é interessante essa ideia, né? ela fala. Do conceito, E né? o legal dela se ver no espelho é que ela reconhece o Ela próprio reconhece o próprio corpinho corpo. dela também. Exatamente. Você falou desse exemplo, eu lembrei daquela musiquinha, Minha Boneca de Lata. Essa é boa. Né? É uma musiquinha bem legal Sim. e ela trabalha muito o esquema corporal da criança. Eu acho que a criança tem que ir tocando E nas tocando. partes Tem. do corpo de acordo com o que a música pede. Isso. Eu ia falar isso, acho que talvez no som do corpo seja o enfoque mais musical, que acho que tem Mais, muita sim. música. É, muito tem muita música interessante. que é cabeça, ombro, joelho, pé, joelho, pé. Isso. Tem muita coisa, Tem né, que acaba... várias músicas que dá pra gente trabalhar com Tem a bastante. noção do corpo. Uma que a gente fez uma vez, é legal, né? Você colocar a criança, pede pra ela deitar no chão, ficar na posição que ela quiser. Pode fazer uma posição engraçada, mas totalmente deitada. E aí você pode, se você tiver na sua casa um papel craft, alguma coisa, coloca a criança no papel craft e você contorna ela com um canetão. Ou pode usar tampinha de garrafa para ir contornando ela. Brinquedo, quem tem pecinha de Lego em casa, tem muita pecinha, dá para fazer com pecinha de Lego. E aí você faz da criança, depois a criança faz o seu. Tipo, é legal isso. E a hora né? que essa das peças, a hora que elas levantam, até a gente fica muito legal a imagem Isso, refletida no chão. E aí tem criança que às vezes se assusta com o tamanho, tipo, ela não imaginava que ela tinha aquele tamanho. Verdade. Né? Uma atividade legal também é você mostrar imagens de estátuas, ou por exemplo, dos super-heróis. Heróis. Você mostra uma imagem e pede para a criança repetir aquela pose, né? Então, a criança ela tem que Ter uma construir, organização. tem que ter essa noção. Exatamente. Ou ela vai desenvolvendo ali, no caso da atividade, a noção do corpo dela. Ela olha aquela estátua, ela tem que entender no corpo dela como que ela Como faz que aquela ela faz. estátua. É isso mesmo. Então, por exemplo, a estátua daquele lá que solta teia. O Homem-Aranha. Homem-Aranha. O Miranha. Miranha. Então, é uma pose diferente, mais Isso. complexinha, né? A criança, ela olha aquela imagem, ela tem que reconhecer no corpo dela como que ela faz aquela imagem e imitar. Essa é uma atividade bacana também. Exatamente. Quando eu quero silêncio na sala, que eu estou explicando algum conteúdo, eu falo, quem me ouve, mão na cabeça, quem me ouve, mão no pé, quem me ouve... E tem algumas partes do corpo que eles têm dificuldade. Por exemplo, questão do cotovelo, questão do ombro. Tem algumas partes, que algumas a gente fala muito, né? Isso. Mas Autismo. outras, eles têm dificuldade. bateu. Que nem... eu brinco muito com ele das axilas. E eles falam sovaco. Sovaco. Aí eu falo, não, gente, que Silas que é mais sofisticado. Aí eles ficam brincando. E às vezes a gente tem criança que tem dificuldade, que já deveria estar maduro, já deveria compreender, e ela não consegue identificar. Isso. E até quando a gente estava vindo, né, a ideia do espelho também na sala, né? Que no infantil 4 e 5 geralmente tem um espelho. E às vezes a gente, enquanto professora, e a gente vindo e conversando sobre isso, de fazer a criança se olhar, né? Dela se reconhecer, que é a ideia da imagem, né? E às vezes com massinha, que às vezes a gente trabalha da criança fazer o corpo com a massinha, seria bacana. Talvez a criança se olhar antes para depois reproduzir com a massinha ou com um desenho também, Tem né? uma nessa ideia de estátua ainda, que eu já vi algumas vezes, eu achei bem legal, assim, você coloca duas crianças, é bom pra escola, né? Você coloca as crianças de frente em duplas, né? Uma de frente pra outra, e ora uma vai ser a estátua, a outra vai ser o reflexo da estátua. Então daí uma vai fazendo as poses e aqui é o reflexo, tem que ir copiando. E aí depois você inverte os papéis, e aí isso é legal, porque daí eles vão criando umas doideiras, assim, legal. bem E eles não bacana. têm vergonha igual os adultos, né? Exatamente, eles vão... Então tá, acabou, gente. É isso. É isso. Não, mas... Eu acho interessante também a gente falar a questão da idade. Porque não A adianta idade, ter a verdade. cobrança, Sim. né? Isso. Desse entendimento corporal antes dos 5 anos. Exatamente. Que belas aspas ela Os quatros, trouxe, né? De 4 a 5 anos, né? Que Você é desenvolvida começa- essa habilidade. Muito bom. Você começa a trabalhar essas... Eu achei que tinha acabado tudo. Calma. Acabou, Luiz. Aí ela vem, Não, pá, pá. Você começa a trabalhar essas atividades com 4 anos. Bom, com 4 anos, quem já teve isso. uma boa tonicidade, Isso, vibração, isso, essas é. coisas. Mas
Mas assim, gente, É o período, né, onde tem que estar acontecendo. Isso. eu acho que talvez seja o enfoque que a gente começa a ver defasagens, talvez um dos primeiros, assim, não sei, acho que é onde mais começa a refletir, talvez. E aí, a gente vê em alguns pacientes que, tipo assim, você vai passar uma atividade, ele não sabe, você fala, querido, dobra o seu cotovelo. E ele não sabe o que é o cotovelo. Exatamente. Querido, dobra o seu joelho. E ele não sabe o que é o joelho. Sim. E ele Eu não tinha um tem. paciente, E ele não sabe tem como que mais ele chamava 3 anos. cotovelo? Aham. Ele chamava de ombro. Não, joelho. Ele chamava ombro da perna. Nossa. Ombro da perna. Ombro da Então, perna. assim, é algo que se a gente descuidar, passa despercebido, Sim. entendeu? Passa despercebido. Então, é algo que é extremamente importante e eu acho que a gente conseguiu trazer muito bem para esse episódio de hoje, que, assim, é algo que vai impactar pro restante da vida, Na vida. entendeu? Não é só na Todos infância. vão impactar, mas a noção de corpo impacta. Exatamente. Esse é algo, assim, que é Bastante. bem gritante, bem... Bastante. né? Então, só para finalizar, falar que a gente trouxe propostas, traremos outras no nosso Insta, né? Mas vale sempre lembrar que a gente utiliza os livrinhos, É. né? A gente vai trazer mais. Sempre esses livrinhos vão estar aqui porque eles são livros de propostas, tá? Então, para você que nos assiste, a proposta a gente joga a ideia e você pode adaptar ela como você quiser dentro da sua realidade. A gente sempre fala que quando lida com criança e adolescente, a sua criatividade conta muito, né? A criança interage, engaja muito mais na atividade quando você consegue dar um contexto ali criativo, lúdico e ela entra na história, tá? Então são sempre propostas que você pode adequar com o que você tiver em casa. A gente sempre pensa, né, em trazer atividades com menos materiais possíveis. Usando mais Para o ficar corpo, só o corpo, para né? ficar fácil de você executar e porque a psicomotricidade precisa partir do próprio corpo. Exatamente. Né? A gente não pode ficar sempre usando essa muleta aí de material. Tá? Então, se você tiver um interesse, entre em contato com a gente indica para vocês os livros, tem a explicação de cada um dos enfoques, tem inúmeras atividades, tá? É uma leitura legal de se fazer porque é bem dinâmica, assim, tem as atividades, então vale a pena. É isso, gente. Aquele brinde bonito Vamos para finalizar? blindar. Blindar. Boa. Nossa, fugindo.